mercado financeiro acaba de elevar a projeção para o IPCA, o Índice Oficial da Inflação. Segundo pesquisa Focus do Banco Central, a média dos analistas ficou em 5,42, ante 5,34 da semana passada e 5,29 de há um mês. A primeira reunião deste ano do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, realiza-se esta semana e promete um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, o que a elevará para 11,25 ao ano. Os analistas preveem que as taxas de juros ficarão em 12,25% ao ano em dezembro de 2011. Para debater este e outros aspectos da conjuntura, convidamos os deputados Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba. Deputado Mendes Tame, como é que o senhor vê o comportamento da inflação? E é um sintoma de que os gastos correntes tiveram um aumento muito grande nos últimos dias do governo Lula, nas últimas semanas, não é? Sem dúvida. Na realidade, o governo Lula está deixando para a presidente Dilma, que é uma prorrogação de mandato, né? Aliás, com as mesmas pessoas, uma quádrupla herança. Quádrupla. São 4 índices extremamente sensíveis e perigosos. Inflação em torno de 6% no ano passado. 6%. 5,95%. 6%. Praticamente 6%. 1,5% acima da meta. O dólar a 1,60. Portanto, o mais baixo das últimas décadas. 1,60. O país está com 300 bilhões de reservas cambiais, né? Que equivale à dívida bruta, a dívida externa bruta. Ninguém fala, só fala na dívida líquida, mas o Brasil deve para o exterior a dívida externa bruta praticamente o que ele tem de reservas. Setor público, setor privado. Isso, quer dizer, na realidade, dá a impressão que há 300 bilhões aí esperando para qualquer coisa, não é bem assim. Bom, são 4 heranças negativas. A terceira é o déficit em conta corrente, que despencou. Nós estamos com um déficit de 50 bilhões em conta corrente. Todo ano, quando fecha a conta, não é só a balança comercial. A balança comercial caiu de alguns anos atrás, de 60 caiu 44, agora é um superávit de 20 bilhões apenas. E contando agora juros, remessa ao exterior, nós estamos, as contas brasileiras fecham todo ano com um déficit de 50 bilhões, que é o dinheiro que eu preciso emprestar para cobrir as contas. E o balanço de contas correntes é tudo quanto entra e tudo quanto sai do país em dólar. Em dólar, exatamente. E por último, a quarta herança negativa, o superávit primário despencou, tirando aquelas malandragens contábeis que eles fizeram, como o caso da Petrobras, para 1% apenas. Portanto, já se houve chegou a 4,8%, né? Isso, nos primeiros anos do governo Lula, cumpriu-se rigorosamente uma disciplina fiscal. Hoje nós temos não uma indisciplina. O que ocorreu em 2010 é uma irresponsabilidade fiscal. 2009 ainda se justifica, porque houve a crise no final de 2008, houve um afrouxamento para estimular a economia. Mas 2010 foi um efeito puramente eleitoral e o preço está sendo pago. O reflexo é na inflação, o pior dos impostos, porque é aquele que mais agride os mais pobres, que não tem como se defender da majoração dos preços. Eles gastam tudo o que ganham. Então, quando sobe principalmente o preço de alimentos, como subiu, preço de serviços, tudo isso afeta, em primeiro lugar e majoritariamente, a bolsa dos mais pobres. Agora, deputado Marcondes Gadelha, tudo quanto disso, o deputado Mendes Tame, é uma realidade. Uma realidade. Agora, a expectativa é de que, como a presidente eleita é uma mulher de formação tecnocrática, ela é uma tecnocrata. A expectativa é de que ela vai apertar as contas aí. Não é a sua expectativa?
Tarcísio, essas observações do deputado Mendes Stames, elas são muito importantes e elas têm alguma base de verdade, mas eu lhe digo que nada disso me preocupa. Eu acho que o crescimento econômico do Brasil adquiriu uma dinâmica própria, autônoma, e que é virtualmente impossível parar daqui por diante o crescimento desse país. Depois que nós ultrapassamos essa faixa dos 7% de crescimento do PIB ao ano, então tudo fica mais fácil de ser administrado. Esses são problemas, efetivamente, que ele colocou, sobretudo o problema da inflação, que é a consequência da elevação do consumo, que aconteceu, houve uma certa liberdade ou libertinagem. Liberalidade excessiva, né? Então, a classe média soltou-se e começou a comprar excessivamente, fruto mesmo da melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e do poder de compra da população. Mas isso, você utiliza os ajustes clássicos, não apenas a taxa de juros, que não me agrada, mas a elevação do compulsório, outras medidas para reduzir um pouco o consumo, e temporariamente, porque esse surto inflacionário, inclusive, já diminuiu, já arrefeceu agora no mês de janeiro. A taxa, se não me engano, já foi 0,6%, então já diminuiu um pouquinho. O problema o problema do custo da moeda, a paridade da moeda, também não me preocupa. 1,70, 1,68 pelo dólar, 1,66, ou que caia mais ainda, não me preocupa por duas razões. Em primeiro lugar, isso é um contraponto à questão da inflação, porque eleva a capacidade de importar. Então, se você tem escassez de bens aqui dentro, com o dólar barato, você tem mais facilidade para importar e você aumenta a oferta de bens e consegue mais ou menos... A economia é uma cobra que morde o próprio rabo, como dizem os economistas. Mais ou menos, você mantém mais ou menos a faixa de preço, aumentando o nível das importações. O outro dado importante é que você consegue importar mais bens de capital. Fica mais barato você importar máquinas e, com isso, você aumentar a produção, que é o lado menos letal do combate à inflação, é o aumento da produção. Então, o dólar barato faz com que você aumente a capacidade de produção. Amplia o sistema produtivo. Porque você importa mais bens de capital, insumos que são importantes, não só para a indústria, mas para a agricultura, etc., que tudo é importado e fica mais barato. De modo que há um certo equilíbrio nessa coisa toda. Eu acho que um ajuste fiscal se faz necessário, também tem razão, e a ministra, a presidenta Dilma, o perfil dela é exatamente... Tecnocrata, a capacidade de controlar muito forte, e ela vai fazer o ajuste fiscal absolutamente necessário, que foi apontado pelo Mendes Stames. São situações transitórias. O que importa é que nós ultrapassamos aqueles gargalos clássicos que impediam... E o país tem potencial, né? Esse é um país que está amadurecendo, esse é um país que se modernizou, e esse é um país que conseguiu distribuir a sua renda, que fez um mercado interno extraordinário, que lhe dá uma estabilidade muito grande. Então, um país é do tamanho do seu mercado interno. Então, o aparelho produtivo passa a ser redesenhado em função dessa capacidade de consumo que aumentou muito da população brasileira. Então, nós não dependemos, nós estamos meio que indenes, refratários a crises externas. Nós temos que lidar aqui com os nossos próprios demônios, aqui alguns, e vamos administrar adequadamente e vamos, com toda certeza, manter esse ritmo e chegar em 2014, 2015, como sendo a quinta economia do mundo. Esse é o nosso propósito. Deputado Mendes Stames, depois dessa otimista percepção do deputado Marcondes Gadelha, o senhor tem algo a acrescentar à análise pessimista que fez da realidade? Sim, a análise que fazemos, na verdade, é uma análise realista. São os dados que mostram o que vai ocorrer no futuro. Nós somos um país que cresce 1.800.000 brasileiros por ano. A cada 2 anos, nós temos aqui dentro a mais a população do Uruguai. Portanto, nós não podemos utilizar certas comparações de livros-textos de economia que são gerados em países que têm uma estabilidade demográfica. A população não cresce.
Se nós criarmos 1,5 milhão de novos empregos por ano, nós estamos empatando. É o número de jovens que por ano chegam à idade de trabalhar. Nós temos que crescer muito mais para colher esse crescimento da população. Agora, há quem diga que um país da extensão continental do Brasil está longe de ter a população ideal que deveria ter. No mínimo, deve ter 200 milhões a 250 milhões de habitantes. Essa é a percepção dos demógrafos e de muitos economistas, que acham que a dimensão territorial do país exige uma ocupação adequada do seu território. Não só ocupação territorial, mas uma ocupação econômica que está longe de acontecer. Só uma observação aqui para o nosso Medistame, é que essa taxa de crescimento demográfico do Brasil caiu muito nos últimos tempos. Esse é um dos tais gargalos estruturais a que eu me referia, que nós conseguimos superar. Nós já tivemos o nosso baby boom, que aconteceu aí pelos anos 60, 70. 2,8%. Não havia controle da natalidade. Quase 3% de aumento da taxa de natalidade. Havia uma atitude ideológica. Há 30 anos atrás. Havia uma atitude ideológica contra o controle da natalidade. Agora não. Agora nós estamos entrando em taxas de crescimento no ritmo de primeiro mundo. É verdade. Então, esse é um problema que não me preocupa mais tanto. Que, inclusive, escreva o que eu vou lhe dizer, vai nos ajudar mais à frente no combate à violência. Sabe que nos Estados Unidos a violência terminou depois que terminou o efeito do baby boom, que foi nos anos 40, depois da guerra. Então, aquela leva de meninos que nasciam sem pai, desorientados e tal, já aconteceu aqui no Brasil e daqui por diante, com essa taxa de crescimento baixa, a possibilidade de escolaridade para essa meninada toda, de atenção, de carinho, é possível que se cresça num novo ambiente e que a violência que é perpetrada por menores de 16 a 17 anos, ou mesmo aqueles mais jovens, 18, 19, isso aí tudo vai diminuir por conta da queda da taxa. Vai acontecer aqui no Brasil o que aquele feito da Freakonomics mostrou que aconteceu lá nos Estados Unidos. A queda da violência não foi nem a ação da polícia, não foi nem a ação, foi a queda da taxa de crescimento demográfico. Mas a realidade mostra um quadro bem diferente das suas otimistas colocações. Por exemplo, os estudos do Márcio Postman, que é do PT, lá do IPEA, mostram que os jovens entre 18 e 24 anos nas regiões metropolitanas, 60% destes jovens estão sem fazer nada, sem estudar e sem trabalhar. Portanto, nós estamos no meio, no olho do furacão. Se isso vai melhorar daqui a alguns anos, a situação é uma diferente. Carga potencial explosiva. Explosiva. Eu concordo. Não adianta andar de essa carro situação blindado. Atual. Mas estou fazendo uma projeção para frente. Isso. Não adianta andar de carro blindado. Uma hora a pessoa tem que entrar ou sair do carro. E aí, se nós não enfrentarmos esse problema do primeiro emprego, da colocação dessa mão de obra, a situação vai ser muito difícil. Bom, voltando à questão da inflação. A inflação é o pior dos impostos. E o que o governo incide mais sobre os mais pobres, claro, né? Não tem como se defender. 100% da sua renda é destinada a consumo. E ele não tem uma parte da sua renda que vai para a poupança, onde ele coloca lá no overnight, rendendo juros, mais correção monetária, a salvo da inflação. É 100% embaixo do efeito inflacionário. É um imposto perverso, é muito regressivo. Então, esse é o primeiro. Se o governo vai enfrentar, tanto com o aumento do compulsório como o aumento da taxa de juros, dá no mesmo. Porque o compulsório ele tira o dinheiro à disposição do público via bancos, os bancos aumentam os juros dos empréstimos para o setor privado ou para o consumidor. Dá no mesmo. E aí incide sobre o custo de vida. Claro. E mais ainda, aumenta a diferença entre os juros internos e os internacionais. Os juros nossos são os mais altos do mundo. Só 2 países têm juros nominais mais altos que o nosso. São o Paquistão e a Venezuela. A Turquia, não? Hoje não. Hoje é menos do que os nossos 10,75. Mas esses 2 países tem uma inflação de mais de 20% ao ano. Portanto,
Os juros reais na Venezuela e no Paquistão são negativos. O nosso não. O nosso são juros reais de mais de 5% ao ano, o que faz com que haja um fluxo imenso de dólares vindo do resto do mundo para o Brasil. E os Estados Unidos estão pagando 1% de juros ao ano. E a inflação é mais de 1%. Portanto, são juros negativos. Juros reais negativos. O que nós estamos antevendo é que, com essa força dos dólares que entram para desvalorizar o dólar e sobrevalorizar o real, continue um processo de desindustrialização do Brasil. Essa facilidade de importar as máquinas é o lado bom do dólar. O Gadelha colocou bem, mas os dados que nós estamos vendo... Tem um efeito perturbador sobre o parque industrial brasileiro. Sim, afeta a Abimac, lá a indústria brasileira de máquinas está praticamente quebrada, mas pior do que isso, a maioria, 60% do aumento das importações brasileiras são de produtos finais que poderiam ser produzidos aqui. Ocorre que realmente o governo acha que isso combate a inflação, então está deixando entrar produtos externos que poderiam ser produzidos aqui. E à custa disso, quem paga? O trabalhador brasileiro que perde o emprego. O produto deixa de ser empregado aqui, o emprego vai ser criado lá fora. E isso significa um problema seríssimo para a criação de empregos, que é o que nós devemos colocar em primeiro lugar. Você consulte qualquer trabalhador brasileiro, consulte qualquer cidadão brasileiro, pergunte se ele acha que o dólar baixo é bom ou ruim para a vida dele. Instintivamente ele vai responder que a moeda brasileira forte ajuda a qualidade de vida dele. O dólar baixo, instintivamente ele fala isso, porque ele sabe que essa queixa contra a supervalorização do real é apenas de alguns setores da economia, alguns poucos setores da economia preocupados com a competitividade dos produtos chineses ou de coisas dessa natureza. Mas esse dólar, esse real supervalorizado, ele vai induzir um esforço de redução de custos de produção, de busca de competitividade pelo nosso empresariado. Se nós vamos competir, nós vamos ter que buscar práticas de produção e de comercialização mais modernas, mais adequadas, utilizar mais informática que não tem custo, utilizar mais outros mecanismos e manter a nossa competitividade. Agora, além disso, isso, como eu disse, ajuda o nosso parque industrial porque vai fornecer matéria-prima, insumos e bens de capital a preço baixo. Isso não vai tirar a competitividade. Tanto assim que a indústria continua a crescer no Brasil, o produto interno bruto continua a crescer, todos os setores da economia brasileira continuam a crescer. Eu não estou subestimando nem negando a importância, a significação das objeções que foram colocadas pelo deputado ministrando. O que eu quero dizer é que, enquanto isso não prejudicar a taxa de crescimento do país, nós temos condição de administrar essa situação. Veja você que nós tivemos inflação no ano passado. A inflação não é invenção do último trimestre do ano, não. Tivemos no ano passado, tivemos em 2009, inflação 4%, 4,5%. Aumentou o quê? 1 ponto, 2 pontos. Tudo bem, é importante, é significativo, mas não chega a ser um cavalo de batalha capaz de nos assustar e nos tirar essa convicção de que estamos no caminho certo, que estamos no rumo certo. Ajustes são necessários, sim, são importantes, precisam ser feitos. O deputado Mendes também apontou com muita pressão. Ajuste fiscal precisa ser feito. Uma reforma tributária é absolutamente urgente, é uma forma de se cobrar a responsabilidade do poder público. Essa é a mais difícil. Mas só tem uma mais difícil do que ela, é a reforma política. Mas tem que ser feito. Então você tem que desonerar a produção desse país para dar mais competitividade. Ou então cobrar do setor público mais eficiência nas suas políticas públicas. Você pode viver com a carga tributária bem alta, como é o caso da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, Finlândia, etc. Mas o Estado responde com políticas públicas satisfatórias, adequadas. Então, o que não acontece aqui. Bom, então você tem duas maneiras de operar isso. Ou faz a reforma tributária para induzir o governo a economizar, reduzir
a encolher a sua despesa, ou então passa-se a exigir políticas públicas mais eficientes, como acontece em outros países que têm carga tributária elevada. Mas isso precisa ser feito, isso ser encarado. É uma das coisas que o Congresso está devendo. Várias escaramuças já foram feitas para fazer essa reforma tributária. A outra é a questão da reforma política, também precisa ser feita. É difícil, é impossível. Nada é impossível. É preciso compreender que esse é um país que precisa completar o seu amadurecimento. O país evoluiu muito economicamente, evoluiu muito socialmente, ganhou respeitabilidade no mundo todo, mas precisa amadurecer ainda alguns itens das suas modernizar suas instituições. As suas instituições. Isso é um desafio nosso. O mais difícil já foi feito, que foi tirar daquele pântano que a gente vivia com inflação de 90% ao mês, com taxa de crescimento negativo, com crescimento da população de 3% ao ano. Essas características... Precisou de um golpe para deter a inflação galopante. Essa que é a verdade. Bom, a inflação galopante do governo do João Goulart foi contida por um golpe violento, um golpe de Estado militar, que durou 21 anos. Nós temos que completar o amadurecimento desse país. O custo foi altíssimo. Essa coisa de que é difícil, é impossível. Por exemplo, a reforma política é impossível porque os deputados foram eleitos por esse sistema, ninguém muda um time que está ganhando o jogo, foi eleito desse jeito, não quer mudança e tal. Mas tem que ser feito em função dessa perspectiva do país, em função... passamos hoje a ter uma responsabilidade que vai muito além das nossas fronteiras. A responsabilidade do Brasil hoje é mundial. Nós somos um player mundial e temos que nos comportar dessa forma. Voltamos à questão econômica, a questão do dólar. O próprio governo é menos governista do que o meu companheiro, o que tanto estimo e admiro, Gadelha. O próprio governo reconhece que o dólar está errado e diz que vai usar os recursos do próprio Fundo Soberano para evitar que o dólar caia mais ainda. Ele reconhece que é uma profunda distorção o dólar a 1,60. Quando se põe dinheiro do Fundo Soberano, que é para investimentos de médio e longo prazo, em dólar, nós estamos admitindo que no futuro o dólar vai subir, porque senão eu estou incorporando mais um prejuízo ainda às contas públicas. Por que o governo acha que isso é uma grande distorção? Pelo efeito desagregador na economia. Não dá para ficar esperando até parar o crescimento para tomar essas medidas em relação ao câmbio, porque aí as indústrias já estarão todas quebradas. Uma boa parte das indústrias, sabe como é que ela se defende para enfrentar os produtos externos? Sabe como? Fechando a fábrica e importando os componentes. Ela passa a ser uma montadora ou uma distribuidora. O que fez a Azaleia e outras empresas de calçados? Fecharam as suas indústrias aqui, demitiram 600, 700, 800 empregados, abriram uma fábrica na China, importam os sapatos com o seu nome e são simplesmente distribuidores. Isso não é o que nós queremos para o Brasil. Quando a gente fala num dólar que seja um dólar com uma taxa de câmbio que seja uma taxa de câmbio responsável, nós estamos pensando... Os economistas acham que o ideal seria ir por 1,85. Isso aí o mercado acaba ajustando. O que nós achamos é que para ser uma potência, para ser a quinta economia do mundo, nós não podemos viver só do mercado interno. E, aliás, a taxa de câmbio não é que só ela inibe, ela coíbe as exportações. Ela está permitindo importações absolutamente desnecessárias e desagregadores da nossa economia. Nosso tempo está praticamente esgotado. Deputado Marcos Gadelha, diga alguma coisa rápida. Não, com todo respeito, tem um indicador que desmente todas as coisas que meu amigo também está dizendo, que é a taxa de desemprego nesse país, que é de 6%. Se nós tivéssemos com uma desindustrialização, se nós tivéssemos perdido a competitividade, se as nossas empresas estão apenas se transformando em montadoras, elas estariam desempregando mão de obra. E, no entanto, nós estamos com a taxa de desemprego mais baixa de todos os tempos. E uma das melhores, mais suportáveis do mundo inteiro, se você comparar com a da Espanha, que é de 20%.
Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, aliás, presidente do PSDB de São Paulo, e Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.